Boa noite. Boa noite. O governo israelense acusa o Hamas de fazer novas exigências e adia a votação para o cessar-fogo em Gaza. Ações criminosas ignoram a presença da Força Nacional em mais uma noite de violência em Porto Velho. Policiais do Distrito Federal prendem uma quadrilha que manipulava vídeos de pessoas famosas para aplicar golpes. Sancionada a regulamentação da reforma tributária. Uma medida provisória reitera o sigilo das operações de PIX. O norte de Minas Gerais tem mais um dia de chuva intensa e Santa Catarina também passa a enfrentar inundações. Agora, no Jornal Nacional. A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo prendeu hoje um PM suspeito de executar um delator do PCC no aeroporto em Guarulhos. A cena que chocou o país pela violência em pleno aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, ajudou os investigadores a chegarem a um dos suspeitos de atirar em Vinícius Gritzbach. A desconfiança de que os executores seriam policiais militares surgiu ainda no início da investigação. A rapidez para descer do carro, dar tantos tiros de fuzil e depois fugir indicavam que o crime havia sido praticado por pessoas bem treinadas. Faltava saber exatamente quem. A gente usou várias ferramentas de inteligência para chegar até esse atirador. A quebra do sigilo telefônico, a utilização das estações rádio base, as ERBs, de sinal telefonia. Então, uma série de fatores o colocaram na cena do crime. E uma vez colocado na cena do crime, nós precisávamos de comparações para saber se realmente ele estava lá. Também, o sistema de reconhecimento facial foi utilizado para ver a imagem que se tinha de dentro do ônibus, se batia com a imagem e deu um percentual considerável aí de aceitação. Segundo fontes da Polícia Civil, o cabo da PM, Denis Antônio Martins, é o homem que aparece em imagens captadas por diferentes câmeras de segurança durante a fuga depois do assassinato do delator do PCC em novembro do ano passado, inclusive no ônibus citado pelo secretário da Segurança. A polícia chegou a fazer um retrato falado dele para ajudar na identificação, que foi divulgado com exclusividade pelo Jornal Nacional. Os peritos agora vão comparar o material genético do preso com o que foi colhido no dia do crime. Além do suspeito de matar Vinícius Gritzbach, a Corregedoria da PM prendeu 14 policiais militares da Ativa, que faziam escolta ilegal para o delator do PCC. A investigação não encontrou indícios da participação deles no assassinato, mas revelou que esses policiais aceitaram trabalhar para um criminoso confesso porque recebiam valores muito acima dos de mercado para fazer o serviço de segurança particular. Vinícius Gritzbach era acusado de lavar dinheiro para o PCC e de mandar matar 2 integrantes da facção. Ele sempre negou participação nas mortes. Em abril do ano passado, Gritzbach assinou um acordo de delação com o Ministério Público. Ele revelou esquemas do PCC e acusou policiais civis de corrupção. Hoje à tarde, o Departamento de Homicídios da Polícia Civil, que também investiga o caso, anunciou a prisão da namorada de Cauê do Amaral Coelho. Ele está foragido e é suspeito de ser o olheiro que apontou Gritzbach para os atiradores no aeroporto. A polícia acredita que criminosos formaram uma espécie de consórcio para mandar matar Gritzbach. Nós temos 2 linhas de investigação para os mandantes, ambos de facção. Então, foi um crime, sim, encomendado aí por algum membro do PCC. Nós temos 2 linhas que já estão bastante adiantadas a investigação. Nós não conseguimos contato com a defesa dos suspeitos Denis Antônio Martins e Cauê do Amaral Coelho. Em Porto Velho, 6 pessoas foram assassinadas na 4ª noite de ataques de facções criminosas. Outros 2 suspeitos de envolvimento com o tráfico morreram em confronto com a polícia. Os alvos desta vez não foram os veículos de transporte público e escolar, mas os moradores da Zona Leste, a mais populosa da capital de Rondônia. Ao menos 14 pessoas foram baleadas. O pessoal está atirando nas ruas, o pessoal está atirando. Ontem à noite, homens passaram de carro em frente a esse bar e atiraram. Um homem de 83 anos ficou ferido. 2 pessoas morreram, entre elas o pedreiro Fábio Mendes, de 41 anos. O bairro onde 6 mortes ocorreram é vizinho do Orgulho do Madeira, comunidade dominada pela facção criminosa Comando Vermelho. Os ataques começaram no domingo, depois que a polícia militar iniciou uma operação para prender os assassinos de um PM. Depois que criminosos incendiaram 24 ônibus e uma viatura da polícia, o governo de Rondônia proibiu a venda de combustível em recipiente avulso em todo o estado. O decreto terá validade de 90 dias, podendo ser prorrogado.
Hoje, metade da frota dos ônibus coletivo voltou a circular em Porto Velho. O estado recebeu o reforço de policiais do Acre, Mato Grosso e Amazonas, além de agentes da Força Nacional, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Nós estamos em diálogo com o sindicato, do transporte público, junto também com a prefeitura. O anseio, é claro, dos trabalhadores dos ônibus é que haja o mínimo de segurança para que o transporte possa correr. A nossa prioridade é restabelecer o transporte público. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu um dos mandantes de um crime cometido há 21 anos. Em 2004, atiradores mataram 4 servidores do Ministério do Trabalho no município mineiro de Unai. As vítimas investigavam os irmãos Norberto e Antério Mânica por manterem pessoas em situação semelhante à escravidão numa fazenda. Em 2023, quando o Superior Tribunal de Justiça confirmou as sentenças dos 2 mandantes da chacina, Antério Mânica se apresentou para cumprir pena, que atualmente é de prisão domiciliar. Mas o irmão dele, Norberto, estava foragido desde então. Foi encontrado ontem, em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. A sentença a que ele foi condenado é de 56 anos de prisão. Um delegado da Polícia Civil que estava afastado por problemas psiquiátricos foi preso por atirar em 3 pessoas. Primeiro, Micael Rocha Bezerra disparou contra a mulher dele e uma empregada do casal. Acabou ferindo também o filho, de 7 anos. Micael Bezerra levou a criança para o hospital. Quando ouviu que precisaria preencher uma ficha, atirou numa enfermeira. Ele tentou fugir, mas foi capturado. O Sindicato dos Policiais Civis foi quem informou que ele estava afastado com esses problemas psiquiátricos. O hospital não informou o estado de saúde das 3 mulheres que foram baleadas. E também não há informações sobre o filho, que foi ferido por estilhaços. A defesa de Micael não quis se manifestar. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu 3 suspeitos de manipular vídeos de pessoas famosas para aplicar golpes. Os agentes prenderam em flagrante os cybercriminosos neste escritório em Brasília. Era ali que os bandidos adulteravam os vídeos. Segundo a polícia, um dos vídeos usados nas redes sociais para divulgar uma falsa promoção de um restaurante é de uma propaganda verdadeira feita pelo apresentador da TV Globo, Marcos Mion, em 2022. Esse vídeo é fake, foi adulterado criminosamente com o uso de inteligência artificial. Quando a gente entrou para cumprir o mandado de prisão e o busca e apreensão, estava acontecendo um crime no momento. Então os 3 foram presos, em flagrante. Os investigadores afirmam que esses golpes eram aplicados havia 1 ano. Cauã Moura Calçado, de 20 anos, Gustavo Cardoso Marques, de 22, e João Vitor Gomes, de 23 anos, exibiam uma vida de luxo nas redes sociais, com fotos de viagens internacionais e carros importados, o que ajudou a polícia nas investigações. Entre os bens apreendidos estão esses 2 carros de luxo. Segundo a polícia, eles foram comprados com o dinheiro das vítimas. Celulares e computadores vão passar por uma perícia. O objetivo é descobrir como eles cometiam os crimes, modificando os vídeos. A polícia alerta que é preciso ficar atento a sinais dos vídeos alterados, usados em golpes virtuais. O olho fica fixo, você vê que a mandíbula, a forma que a boca se movimenta é diferente, ela não é normal. E a voz, para você notar, você vê que a voz ela não altera o som, A gente está conversando aqui, minha voz sobe e desce. Na inteligência artificial não, ela sempre mantém um tom e às vezes ela faz uma pausa muito estranha, que não é comum. Então sempre ficar muito atento a isso. A defesa de Marcos Mion afirmou que iniciativas ou campanhas em nome do apresentador são sempre em canais oficiais e que está tomando as medidas legais. O advogado dos presos disse que os 3 estão cooperando e negam as acusações que afirmou serem precipitadas. Daqui a pouco, ministros israelenses adiam a votação do cessar-fogo com o Hamas. Santa Catarina também passa a sofrer com... O governo de Israel adiou a votação que oficializará o cessar-fogo em Gaza, depois de acusar o grupo terrorista Hamas de ter feito novas exigências. Para palestinos e israelenses, o alívio deu lugar à ansiedade.
Para o acordo ser implementado, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu precisa ratificar. O plano era votar hoje pela manhã, mas logo cedo Netanyahu adiou a reunião. Acusou o grupo terrorista Hamas de voltar atrás no combinado e fazer exigências de última hora. O Hamas reagiu na sequência e negou ter adicionado qualquer nova condição. Declarou que seguia comprometido com o acordo anunciado ontem. Israel, então, esclareceu quais teriam sido as novas exigências. Segundo autoridades, o grupo terrorista queria mudanças no plano de realocação das tropas israelenses ao longo da fronteira entre Gaza e o Egito. O Hamas também teria pedido a libertação de terroristas que Israel se recusa a soltar na troca pelos reféns. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que é normal ter pendências em negociações tão delicadas e tensas. Declarou que os mediadores estavam aparando as arestas naquele exato momento e disse estar confiante de que o cessar-fogo vai sim começar no próximo domingo, como previsto. No fim do dia, um partido da coalizão de Netanyahu declarou que as divergências tinham sido superadas e fontes afirmaram à imprensa internacional que o gabinete deve votar amanhã a proposta de cessar-fogo. A maioria dos ministros israelenses é a favor do acordo, só que alguns, mais linha dura, tentam impedi-lo. O ministro da Segurança Nacional, Ben-Gvir, declarou hoje que vai renunciar e retirar o partido dele do governo se o gabinete aprovar a trégua. Enquanto o cessar-fogo não entra em vigor, seguem os ataques. O Hamas disse que bombardeios israelenses mataram 77 pessoas nas últimas 24 horas. As Forças Armadas de Israel declararam que atingiram 50 alvos terroristas. Aqui em Genebra, a Organização Mundial da Saúde pressionou a comunidade internacional por mais financiamento para a faixa de Gaza. O chefe da OMS reforçou a fórmula para acabar com o sofrimento. O melhor remédio, frisou Tedros Adhanom, é a paz. A União Europeia anunciou um novo pacote de ajuda, 120 milhões de euros para o território palestino. 120 million euros for Gaza. O presidente americano Joe Biden fez ontem um discurso de despedida. Na segunda-feira, ele vai entregar o cargo a Donald Trump. My fellow Americans. Joe Biden não concedeu a tradicional coletiva à imprensa de fim de mandato. Escolheu o Salão Oval para se despedir. O presidente só foi ali falar com o povo americano outras 4 vezes, em momentos de crise e quando desistiu da disputa à reeleição. Na mensagem final, usou um tom sóbrio e reflexivo. Nos últimos 4 anos, nossa democracia se manteve forte e todos os dias mantive meu compromisso de ser presidente de todos os americanos durante um dos períodos mais difíceis da história da nossa nação. Biden disse que o legado dele ficará mais evidente a longo prazo. As sementes estão plantadas e crescerão e florescerão por décadas. Criamos 17 milhões de novos empregos, mais do que qualquer outro governo de um mandato. Mais pessoas têm plano de saúde. Nós fortalecemos a OTAN. A Ucrânia ainda é livre. E nós passamos na frente da competição com a China. Antes de entregar a chave do Salão Oval a Donald Trump, o presidente fez uma série de alertas sobre o abuso do poder. Há uma concentração perigosa de poder na mão de pouquíssimos ultra-ricos. Hoje, uma oligarquia da riqueza extrema, de poder e de influência está tomando forma na América. Isso ameaça toda a nossa democracia. O termo oligarquia que o presidente usou define um regime de governo em que um pequeno grupo de pessoas toma decisões políticas e econômicas. Biden alertou sobre o risco da ganância para a crise climática. Forças poderosas querem exercer sua influência descontrolada para eliminar as medidas que tomamos para enfrentar a crise climática e servir seus próprios interesses. Não devemos ser intimidados a sacrificar o futuro de nossos filhos e netos. O presidente lembrou o perigo que as fake news representam para a democracia. Redes sociais estão desistindo de checar fatos. A verdade é sufocada por mentiras contadas por poder e lucro. Precisamos responsabilizar as plataformas sociais para proteger nossas crianças, nossas famílias e nossa democracia do abuso de poder.
Por fim, Biden advertiu para os riscos do abuso de poder em todas as esferas do governo, inclusive na presidência. Precisamos emendar a Constituição para deixar claro que nenhum presidente é imune a crimes que ele ou ela comete enquanto está no cargo. O poder do presidente é limitado, não é absoluto e não deveria ser. Em julho do ano passado, a Suprema Corte decidiu que presidentes são imunes por crimes cometidos no cargo. Biden encerrou a despedida com um agradecimento e um apelo. Após 50 anos de serviço público, dou minha palavra. Ainda acredito na ideia que essa nação defende. Uma nação onde a força de nossas instituições e o caráter de nosso povo importam e devem perdurar. Agora é sua vez de ficar de guarda. Joe Biden só tem mais 3 dias aqui na Casa Branca. No domingo, vai fazer uma visita à Carolina do Sul, o primeiro estado que deu a ele a chance tão sonhada de ser presidente. O primeiro estado a elegê-lo na primária do Partido Democrata. Na segunda-feira, depois da posse de Donald Trump, vai tirar uns dias de férias. Mas o homem, que ficou 50 anos na vida política, já prometeu que não vai desaparecer. A Índia atingiu hoje mais um marco na exploração do espaço. 2 satélites finalizaram uma acoplagem espacial e passaram a ser controlados como um único objeto. É uma tecnologia fundamental para a construção de estações espaciais. Só Estados Unidos, Rússia e China tinham realizado esse tipo de operação. Em Minas Gerais, a chuva elevou o nível de reservatórios de água e provocou estragos em várias cidades. A igreja do século XIX, em Cachoeira de Pajeú, no Vale do Jequitinhonha, não resistiu à enchente e desabou. O rio que corta a cidade transbordou e a água invadiu casas e bloqueou estradas. O excesso de chuva fez 3 barragens transbordar. 34 pessoas tiveram que sair de casa. Moradores também precisaram sair de casa em um distrito de Francisco Sá, no norte de Minas, por causa do excesso de água de outra barragem. Na mesma região, barragens também transbordaram em Salinas e Juramento. Aqui em Espinosa, os alagamentos obrigaram mais de 1.000 pessoas a sair de casa. As ruas estão cheias de móveis que foram destruídos pela água. Muitas dessas famílias ainda não estão voltando para as casas, devido às estruturas, devido à instabilidade estrutural. Choveu nesses 16 dias de janeiro, quase o triplo da média do mês em Espinosa. Na zona rural, 2 pontes caíram e deixaram 250 pessoas isoladas. Produtores rurais perderam animais e parte da lavoura. Na casa do seu José, a família não pode mais contar com o carro usado para o trabalho. Comprei no maior sofrimento da minha vida, entrou água também, tá perda total, né? É muito triste. Eu acho que eu não desejo nem meu pior inimigo, porque eu acho que isso aí, primeira vez que passei, eu estou assustada até agora. Na região sul, 5 municípios de Santa Catarina decretaram situação de emergência por causa dos alagamentos. No Hospital Infantil de Florianópolis foi preciso tirar a água acumulada nos corredores. Com a pista molhada, um ônibus com 15 passageiros tombou em um dos acessos à ilha. As pessoas foram retiradas e ninguém ficou ferido. No principal acesso às praias do norte da capital catarinense, o trânsito chegou a ficar interditado nos 2 sentidos. Essa família teve que abandonar o carro. A enchente arrastou este outro carro. E este foi engolido por uma cratera. No centro da cidade, a avenida ficou coberta pela enxurrada. Estamos em uma área residencial e a rua parece uma cachoeira. A força da água impressiona. Olha só onde essa geladeira veio parar. Esse morador tentou retirá-la e por pouco não foi arrastado. Na cidade de Governador Celso Ramos, a 55 quilômetros da capital, houve alagamentos em vários bairros. A água levou parte do quartel dos bombeiros. Quase 80% dos imóveis ficaram sem energia elétrica. O que aconteceu aqui foi uma coisa que eu nunca esperei na minha vida. Foi uma piscada de olhar, uma piscada assim que tu fechasse o olho e quando tu abrisse estava tudo debaixo d'água. Os bombeiros atenderam mais de 120 ocorrências na Grande Florianópolis e nas cidades do litoral norte de Santa Catarina. Em Camboriú, essa mulher recebeu ajuda depois de entrar em trabalho de parto em casa. Ela e o bebê foram levados para o hospital e passam bem. A água jorrou às margens da BR-101, no Morro do Boi, entre Itapema e Balneário Camboriú.
Na cidade, a Avenida Atlântica ficou completamente alagada. Se você quiser e puder ajudar com qualquer valor, é só visitar a página paraquemdoar.com.br. Lá você encontra organizações confiáveis que atuam com agilidade em situações como essa de emergência. paraquemdoar.com.br. Eliana, boa noite para você. Conta pra gente a previsão do tempo para amanhã. Boa noite para você, Renata, para o Bonner, e boa noite para você. Olha, em Santa Catarina, o risco de inundação e deslizamento é alto nas áreas em laranja. E essa condição de alerta existe também no leste do Paraná em relação às enxurradas. Os temporais ainda podem causar problemas na Grande São Paulo, no litoral e no sul do estado, e no norte de Minas Gerais e do Maranhão. Há previsão de muita chuva, com possibilidade de vento e granizo. No leste da região sul, na maioria das regiões paulistas, na divisa de Mato Grosso do Sul com Goiás, na maior parte de Mato Grosso, no leste de Rondônia, no sul do Amazonas, em quase todo o Pará e no oeste do Tocantins e do Maranhão. O tempo instável é resultado de uma combinação de sistemas meteorológicos. Baixa pressão que força a descida do ar quente e úmido da Amazônia. Formação de frente fria que atrai as instabilidades para o sul do país. Alta pressão no oceano que empurra a umidade para o Vale do Itajaí e litoral catarinense. Florianópolis e Cuiabá devem ser as capitais mais chuvosas, com 50 milímetros. Nas últimas 24 horas, choveu 62 milímetros em Cuiabá e 218 em Floripa. Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Belém também estão na rota das intensas pancadas de chuva, máximas de 26 a 35 graus. 35 também em Boa Vista, a única capital com expectativa de sol o dia todo. E com o mapa quase todo verde, a chuva predomina pelo Brasil. Inclusive no Rio de Janeiro, com um dia típico de verão, calor de 35 graus, 5 acima da média, há chance de chuva isolada e ela pode ser forte num ponto ou outro. No Nordeste, volumes menores se comparados aos dos últimos dias. Entre as capitais de lá, São Luís é a que tende a registrar mais chuva. E na região, a chuvarada recente ajudou a encher reservatórios. 102 açudes estão operando acima de 80% da capacidade. E até o fim do mês, a tendência é chover mais ainda no Nordeste, principalmente nessa faixa em tons de rosa e roxo, do Ceará ao Maranhão. A mesma situação em parte do norte, do centro-oeste e do sudeste, especialmente no Amapá e no Pará, em Mato Grosso, em Minas e em São Paulo. Renata e Bonner. Obrigado, Eliana. Até amanhã. Pesquisadores da Universidade de São Paulo fizeram o sequenciamento genético de pessoas que têm anemia falciforme. Esse caderninho acompanha a dona Claudete desde 2014, quando a filha Nathalie começou a tratar a anemia falciforme, uma doença pouco conhecida. A Nathalie faz transfusões a cada 3 semanas. Tudo eu marco porque é muito importante para mim. Eu parei de sentir crise de dor quando eu comecei a fazer a transfusão de sangue. A anemia falciforme é uma doença hereditária e crônica. A mutação de um gene provoca um erro na produção dos glóbulos vermelhos do sangue, chamados de hemácias. O formato de disco que permite a circulação livre das hemácias pelos vasos dá lugar ao formato de foice. E as células vão enganchando umas nas outras, o que provoca desde dores muito fortes até AVC. Com o tempo, a doença também pode afetar os órgãos. O tratamento é com remédios e transfusões de sangue. E a possibilidade de cura é com transplante de medula óssea. Desde 2012, pesquisadores da USP buscam mais informações sobre a doença, que atinge principalmente a população negra. Neste evento em São Paulo, eles apresentaram hoje um estudo inédito no Brasil, o sequenciamento genético de 3.000 pacientes que têm anemia falciforme. E o estudo já trouxe um resultado prático que pode ajudar a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. É uma carteirinha, como essa aqui, que traz informações bem detalhadas sobre o tipo de sangue do paciente. É para evitar que ele tenha complicações quando precisar de transfusão. O presidente da Fundação Pro Sangue explica que, além de A, B e O, positivo e negativo, existem vários subtipos de sangue. Todas essas letrinhas que aparecem no cartão. E que, no caso desses pacientes, é importante carregar essa identificação completa. Quanto mais transfusões o paciente recebe, maior a capacidade dele desenvolver anticorpos
contra as hemácias que ele recebe. Então, destrói a transfusão. Então, a gente precisa de selecionar aquele melhor doador para aquela transfusão. A professora Esther Sabino, uma das responsáveis pelo sequenciamento, diz que essa é uma boa notícia para quem sofre de uma doença que já foi muito negligenciada por preconceito. Tem o componente de vir de uma população mais pobre, negra, então tem o nosso racismo cultural que acaba levando esses pacientes a não receber o mesmo cuidado. Eu acho que isso a gente tem que chamar atenção e a gente tem que brigar por eles. O Christopher, de 11 anos, foi um dos pacientes que receberam a carteirinha hoje. Eu tô bem, eu tenho feito tudo que eu faço na minha vida. Brinco, eu faço tudo, normal. Morreu aos 78 anos o cineasta americano David Lynch. Ele dirigiu Veludo Azul e Cidade dos Sonhos, que renderam indicações ao Oscar de melhor diretor. E a primeira adaptação de Duna. Na TV, fez sucesso com a série Twin Peaks, sobre o assassinato misterioso de uma jovem. Lynch era um mestre das histórias bizarras e surrealistas. Em 2019, recebeu um Oscar honorário pelo conjunto da obra. A seguir, o que muda nos impostos com a sanção da reforma tributária. E a medida provisória que reitera o sigilo das operações de PIX. Em novembro, a economia brasileira cresceu 0,1%, segundo o índice de atividade do Banco Central. Foi a quarta alta mensal seguida do IBCBR. De janeiro a novembro do ano passado, ele somou 3,8%. O governo federal publicou hoje uma medida provisória que assegura a igualdade entre pagamentos por PIX e por dinheiro vivo e proíbe qualquer tipo de taxação. O texto que abre a MP esclarece os objetivos do governo: ampliar e garantir o sigilo dos pagamentos por PIX e a não incidência de preço superior nas transações, nem qualquer imposto, taxa ou contribuição. O parágrafo 4º do artigo 2º afirma que o pagamento realizado por meio de PIX à vista equipara-se ao pagamento em espécie. É uma resposta aos casos de cobrança de acréscimos de preço que ocorreram nos últimos dias, motivados pelas mentiras sobre a suposta criação de um imposto sobre o PIX. É o tema do artigo 3º. Não incide tributo, seja imposto, taxa ou contribuição no uso do PIX. A MP reitera o papel do Banco Central na garantia do sigilo e da impossibilidade de identificação dos usuários. A medida publicada hoje já está em vigor e precisa ser votada e aprovada pelo Congresso em até 120 dias, para não perder a validade. Ontem, a Receita Federal revogou a norma editada em setembro do ano passado, que ampliava a fiscalização de movimentações financeiras de pessoas e empresas, incluindo o PIX sobre transferências e pagamentos. A regra determinava que a Receita Federal fosse informada de todas as transações, inclusive PIX, que no mês somassem R$5 mil ou mais, no caso de pessoas físicas, ou R$15 mil para pessoas jurídicas. Essa informação deveria ser fornecida por todas as instituições financeiras, inclusive as fintechs. Economistas e políticos de oposição criticaram a norma, que viram como uma forma de aumentar a arrecadação por meio do PIX. Além dessas críticas, houve também uma onda de informações falsas na internet. E isso se refletiu numa queda do número de transações via PIX. Desde que foi lançado em 2020, o PIX se tornou uma das principais formas de operação financeira no país. No ano passado, a ferramenta movimentou quase 27 trilhões de reais, um recorde 55% a mais na comparação com 2023. Os números do Banco Central também mostram que em janeiro, desde que começaram as fake news sobre o PIX, as transações diminuíram. No período após o Natal e o início de ano, é comum uma queda nas transações. No fim de 2023 para o começo de 2024, houve uma redução de 6%. Mas neste mês de janeiro, do dia 4 ao dia 14, as operações recuaram mais que o dobro, quase 15%, em comparação com os mesmos dias de dezembro do ano passado. Mesmo assim, o Banco Central afirmou que a queda está dentro da variação sazonal do início do ano. A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e a Polícia Federal já receberam os pedidos do governo para identificar e investigar os autores de golpes e fake news envolvendo o PIX. O jornal Valor Econômico revelou hoje que o Ministério da Fazenda pediu à PF para investigar o compartilhamento indevido do CPF do ministro Fernando Haddad. Golpistas estão pedindo em aplicativos de mensagens e redes sociais que as pessoas forneçam o CPF do ministro nas notas fiscais de compras. Essa fraude produziu
produziria uma movimentação de valores em nome do ministro maior do que a remuneração dele e despertaria a atenção dos órgãos de controle. O pedido da investigação argumenta que o objetivo é evitar maiores impactos à segurança pessoal de Haddad e impedir possível crime contra a ordem tributária e fiscal. O presidente Lula sancionou hoje o texto que regulamenta a reforma tributária. Essa é a primeira e principal regulamentação. Ela foi aprovada pelo Congresso no ano passado e dá a partida para o novo sistema de cobrança de impostos, criado com a reforma aprovada em 2023. A reforma substitui 5 tributos que existem hoje por 2 impostos sobre valor agregado. Cesta Básica. A lei prevê uma lista de produtos da nova Cesta Básica Nacional que não vão pagar imposto, entre eles carnes, arroz e feijão. Cashback. Esse mecanismo vai devolver impostos para a população inscrita no Cadastro Único do Governo Federal, como o imposto pago nas contas de luz e água. Imposto seletivo, chamado de imposto do pecado, uma taxa extra sobre produtos como cigarro, bebidas alcoólicas e bebidas açucaradas. O presidente Lula vetou 15 trechos. Segundo o Ministério da Fazenda, os vetos não alteram a essência do que foi aprovado pelo Congresso. Lula afirmou que os benefícios da reforma vão ser sentidos a partir de 2027. Esse tempo é para preparar a sociedade brasileira, os empresários, os investidores a se adequarem à nova ordem tributária desse país, para que a gente, quando começar a funcionar, a gente possa colher todos os frutos que nós plantamos. Outras etapas precisam ser vencidas. Os técnicos da Receita Federal, dos estados e dos municípios ainda estão trabalhando no novo sistema de cobrança dos impostos. E o governo precisa enviar outros 3 projetos ao Congresso, entre eles o que define a alíquota do imposto seletivo. O Congresso também precisa concluir a votação do projeto que cria o Comitê Gestor, formado por representantes de estados e municípios, para administrar um novo imposto e distribuir as receitas. A grande expectativa agora é sobre o valor da alíquota dos novos impostos sobre consumo. O secretário extraordinário da reforma disse que ela ainda será anunciada pelo governo, mas que deve ficar em torno de 28%. No início da discussão da reforma, o cálculo era de 26,5%. Em torno de 28%, mas isso a gente vai divulgar uma nota. A projeção com os dados que nós temos hoje apontam para uma alíquota desta ordem, mas existe o próprio texto do projeto de lei complementar, ele estabelece que em caso de finalização, ou seja, que no final da transição, a soma das alíquotas do IBS e da CBS, das alíquotas de referência, seja superior a 26,5%, o Poder Executivo da União terá que enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar, reduzindo benefícios. A previsão é começar a fase de testes do novo modelo no ano que vem, uma simulação sem onerar o contribuinte. Em 2027, a CBS passa a ser cobrada integralmente. De 2029 a 2032, substituição gradual do ICMS e do ISS pelo IBS. E em 2033, os novos impostos estarão plenamente em vigor. A tenista brasileira Bia Haddad venceu a russa Erika Andreeva por 2-0 e avançou no Aberto da Austrália. A adversária da próxima fase também é russa, Verônica Kudermetova. No masculino, o João Fonseca foi eliminado ao perder para o italiano Lorenzo Sonego por 3-2, numa partida de quase 4 horas. Hoje teve lavagem do Bonfim, em Salvador. A devoção levou milhares de pessoas logo cedo à Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, na Cidade Baixa, de onde parte a caminhada para o Santuário do Bonfim. Dona Graça faz aniversário hoje e veio agradecer. 63 e agradecendo todos os dias a Deus por tudo, pela minha saúde e paz. Fiéis acompanharam a imagem do Senhor do Bonfim, que saiu da Basílica para fazer o percurso de 6,5 km. Todos os caminhos levam à colina sagrada. São 280 anos de devoção na Bahia. O culto ao Senhor do Bonfim foi trazido por um capitão português em 1745 como pagamento de uma promessa e se popularizou. A data também é comemorada pelas religiões de matriz africana. No sincretismo religioso, a mistura de crenças, Senhor do Bonfim é associado ao orixá Oxalá. Você caminhar todo esse trajeto, você dá continuidade à sua fé e à tradição, que é o Senhor do Bonfim, uma das maiores festas lá no Salvador, Bahia.
A tradição que move essa multidão vestida de branco mistura religiosidade e festa. São mais de 2 horas de caminhada até a Igreja do Bonfim. O calor é forte, já que a maioria chega aqui entre meio-dia e 2 da tarde. E o cansaço é grande. Mas a subida da Colina Sagrada compensa todo esse sacrifício. O Ricardo mostra que não há limites para quem tem fé. Há 5 anos ele faz o percurso inteiro com a mãe e o irmão, para agradecer. É a fé que nos move, independente do estado físico e espiritual. Quem tem fé vai até, a pé não, mas vai até o Senhor do Bonfim. Quanto mais você é grato, mais você recebe da vida. Na chegada da imagem, o reitor do santuário abençoou a multidão e as baianas fizeram a lavagem simbólica da entrada da basílica. A tradição nasceu com escravizados que lavavam o local para a festa do Senhor do Bonfim. Hoje também foi dia de amarrar as famosas fitinhas nas grades da igreja e fazer 3 pedidos. O número 3 é um número simbólico, ele significa a perfeição dentro do contexto bíblico, e dentro do catolicismo ele é o número da Trindade. 3 pedidos está ligado justamente a um pedido que vai ser aceito, porque está ligado diretamente à Trindade. Um eu posso dizer, porque 2 são segredos. Eu pedi para minha mãe e minha madrinha melhorarem, que elas estão dodóizinhas. A gente tem que acreditar, eu vim aqui, caminhei, amarrei, agradeci, é só isso que eu preciso. O Jornal da Globo é depois de Lady Night. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos de volta aí com mais um vídeo no canal de hoje, quinta-feira, dia 16 de 1 de 2024. Confira aqui em nosso canal o que foi destaque no Brasil e no mundo e que foi destaque aí no JN de hoje, galera. Na quinta-feira, o 16º dia aí de janeiro de 2025. Então, estamos trazendo aí para você, de primeira mão, um resumo de tudo que foi passado aí no JN de hoje. Confira no vídeo e veja o que foi destaque aí desta semana, galera.